Fala, meus operadores, beleza? Professor Tubarão aqui. Questão de número 25 da UFT 2023/2. Se M é o conjunto solução da equação 1 sobre 11 elevado a x ao quadrado menos x maior que 1 sobre 11 elevado ao quadrado no universo dos números reais R. Então, M corresponde ao conjunto. Note que os dois aqui é 1 sobre 11 dos dois lados, certo? E 1 elevado a qualquer número vai dar 1. Não depende se ele tem x ou não. 1 elevado a qualquer número vai ser sempre 1. Então, vou só reescrever esses dois lados da seguinte forma. Como os dois são 1 sobre 11, certo? E esse cara aqui é x ao quadrado menos x, aqui é 2, né? Ó, fiz aqui, 1 elevado a esse cara vai dar 1. 11 elevado a x ao quadrado menos x vai ficar, como eu falei, 11 elevado a x ao quadrado menos x. Do outro lado, 1 ao quadrado é 1, 11 ao quadrado, deixei assim, 11 ao quadrado. Para que eu deixei dessa forma? Que talvez seja um pouquinho mais fácil de explicar. Por quê? E explicar o que, na verdade? Como você tem aqui uma desigualdade, temos que lembrar que frações podem acontecer o inverso. Como assim o inverso? As frações 1 sobre 11, né, elas são menores que 1, certo? Menor que 1, isso aí. Ok? Então, vamos pensar da seguinte forma. Para que essa fração à esquerda seja maior do que essa da direita, temos que o denominador da esquerda, ele deve ser, né, o número aqui embaixo desse denominador tem que ser menor do que esse. Por que menor? Porque quando você está dividindo para uma coisa menor, o número vai ficar maior, a fração, né? Tipo assim, ó, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4. A gente sabe que 1 sobre 2 é meio, 1 sobre 3 é 0,33, né? 1 sobre 4 é 0,25. Observou que quanto menor esse número aqui embaixo, maior o resultado da fração? Então, é essa a ideia que eu estou falando aqui, né? Então, para que isso seja verdade, né, do que 1 sobre 11 elevado a x ao quadrado menos x seja maior do que 1 sobre 11 ao quadrado, temos que ter o quê? Temos que ter que x ao quadrado menos x deve ser menor do que 2. Por que eu só peguei o expoente? Por que eu só peguei o expoente aqui desses caras? Porque a fração é a mesma para os dois, né? 1 sobre 11 e 1 sobre 11. Então, o que vai importar para a gente, para a nossa análise, são esses expoentes. Então, quer dizer que x ao quadrado menos x tem que ser menor que 2. Ou seja, x ao quadrado menos x menos 2 tem que ser menor que 0. Então, caímos numa inequação do segundo grau. Vamos fazer aqui, ó, soma e produto. Vamos resolver isso aqui por soma e produto. Como assim? A gente primeiramente vai esquecer, entre aspas, esse cara aqui e resolver como se fosse uma igualdade, ou seja, para determinar os valores de x. Para quem não sabe como fazer soma e produto, clique aí no card que tem uma aula minha super da hora que explica direitinho como faz soma e produto. Na soma e produto, temos que a soma das raízes das respostas que a gente está tentando obter, ela é dada por menos b sobre a. E o produto dessas respostas, é justamente o que a gente está tentando obter, é c sobre a. Como o nosso a é 1, observe aqui, né? Ó, o a é 1, o b é menos 1 e o c é menos 2. Como o nosso a é 1, então a gente pode até ignorar, porque a divisão por 1 não muda nada, né? Então quer dizer que a soma das raízes é o oposto do valor de b. Como o b aqui é menos 1, o oposto de menos 1 é 1. E o produto é o mesmo que o c. Se o nosso c é menos 2, então o produto tem que dar menos 2. Agora a gente vai buscar quais dois números somados dão 1 e esses mesmos números multiplicados dão menos 2. Simples, ó, porque uma multiplicação que dá 2 é 2 vezes 1, né? 2 vezes 1. Beleza, mas para essa soma dar 1, tinha que ser esse cara negativo, né? Ó, vamos verificar agora. 2 mais menos 1 dá 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2? Sim, então achamos nossos dois valores aí, ó. X é igual, vou colocar o menor de todos, né? Começar com o menor. Menos 1. E nosso x2 é 2. Uma das coisas que temos que lembrar é que a gente está numa inequação, né? Ó, inequação do segundo grau. Eu sei que o gráfico de uma equação do segundo grau é dado por uma parábola. Como o nosso a ele é positivo, a concavidade é para cima, está sorrindo. E quais são os pontos que eles tocam o eixo x? Nesses pontos aqui, ó. Em x valendo menos 1 e x valendo 2, mais ou menos assim, né? Ó. Então ficaria mais ou menos da seguinte forma, assim, ó. Aqui seria a nossa parábola. O que a gente tem que observar agora é esse finalzinho aqui. Por quê? Diz que a nossa função ela tem que ser menor que 0.
Ou seja, números negativos. E não pode ter zero, tá vendo? Não tem igualdade. Então tem que ser os números que são menores que zero. E aqui na nossa função, que seria o nosso eixo y, né? Ó, percebe aqui o eixo y. Onde ele é menor do que zero, ou seja, onde é aquele negativo? Nessa região aqui de baixo. Então, quais são os valores de x que faz com que a nossa função seja negativa? Ó, todos esses valores aqui, ó, tá vendo? A função ela está indo lá no negativo, né? Ó, aqui também, ó. Aqui também, ó. Aqui também. Tudo na parte negativa. Ou seja, isso aqui eu estou destacando de branco aqui, ó, são os valores de x que faz com que minha função seja negativa. E aqui, ó, lembrando lá em conjuntos, né, ó, intervalos reais, isso aqui é bolinha aberta. Por que bolinha aberta? Justamente por causa disso aqui. Porque ela quer exclusivamente valores que são menores que zero. Ou seja, qual que seria a nossa solução? Bolinha aberta e menos 1, ó, então vai de menos 1 até 2. Então, bolinha aberta nos dois. Como aqui a nossa questão dá essa simbologia, esse colchete aí nosso, tem que ser o quê? Quando é aberta, bolinha aberta, ele tem que estar do lado oposto do correto, né? Ou seja, teria dessa forma assim, ó. Por quê? Está errado isso aqui, né? Entre aspas. Está errado porque é bolinha aberta. Isso aqui também está errado, entre aspas. Teria que ter que virar para o outro lado, né? Então, quando ele está virado do lado contrário ao que seria o correto, é o bolinha aberta, tá? Então, menos 1 até 1, não incluso esses extremos, é a nossa solução. No nosso caso aí, ó, é letra B de bom demais. Beleza?